Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre ter ou não ter filhos e sobre a adoção, de acordo com os ensinamentos e com o que eu aprendi sobre Bert Hellinger e a constelação familiar. Então, em primeiro lugar, ter ou não ter filhos, né, gente? Na natureza é muito comum, assim, quando um casal tem uma relação estabelecida, eles quererem o próximo passo, que é ter um filho e que seria o fruto desse amor, né? Ah, Porém, muitas vezes, um ou outro no casal não pode ter filhos, né? Ou pessoas solteiras também, inclusive, que gostariam de serem pais, ah, né? Que tem essa vontade, essa necessidade da maternidade ou da paternidade, né? Ou até muitas vezes casais do mesmo sexo, né? Que, pela natureza, né, não podem gerar filhos, né? Dois homens ou duas mulheres não geram filhos, né? Então, nesse caso, Bert Hellinger ele fala para as pessoas que desejam muito ser pais ou ser mães, mas que por essas razões do destino não podem ter filhos, eles deveriam aceitar esse destino ao invés de lutar contra eles, né? Esses casais ou pessoas podem, através do seu ofício, se colocar a serviço da humanidade, por exemplo, ajudar muitas pessoas ao invés de ajudar no crescimento e desenvolvimento de um ser, de uma criança, né? Então, para pensar um pouco, assim, se você tem muito essa necessidade de ser pai ou de ser mãe, se você, e não pode, ou as condições da vida, as circunstâncias não estão permitindo que isso aconteça, se você não está lutando contra o seu destino, e se esse seu querer não está enraizado num desejo muito próprio seu, né? E se de alguma forma você poderia suprir essas necessidades de maternidade ou de paternidade através de uma outra forma, uma forma que tenha mais a ver com o seu destino, com a sua natureza, com a sua missão nessa vida, né? E às vezes, o que pode parecer para você uma maldição, talvez seja uma bênção, talvez seja o seu destino, que você está com dificuldade de aceitar, né? Então agora falando de adoção, né? A adoção segundo Bert Hellinger, o fator crucial para ela ser bem sucedida são as intenções dos pais, né? Se eles adotam uma criança para suprir as próprias necessidades de serem pais, eles secretamente estão pedindo que essa criança os proteja do seu próprio desapontamento. Então, eles raramente estão olhando para aquilo que a criança necessita, para as necessidades da criança, para aquilo que ela precisa. E eles estão olhando muito mais para suas próprias carências, para suas próprias necessidades, né? E para, muitas vezes, também a sua revolta contra as limitações que a sua própria natureza impôs de não poderem serem pais, né? Nesse caso, não importa, assim, muitas vezes, o quanto eu posso dar em relação para essa criança, uma boa casa, uma boa escola, boas condições financeiras, isso não limita as consequências negativas que pode ser que a criança pode se revoltar contra esses pais, porque ela sente de alma que esses pais não estão olhando para ela, para as necessidades dela, e sim, eles estão olhando para as suas próprias necessidades, para aquilo que eles querem, para aquelas próprias carências deles. Muitas vezes adotam uma criança para ser o casal bonitinho, para mostrar para a sociedade, ou olha como eu sou uma pessoa boa, né? E não estão olhando de fato para a criança, para aquilo que ela precisa, né? Para as necessidades dela. Às vezes a própria pessoa tem uma criança interior ferida, então projeta isso na criança, não está olhando para ela, né? Outro fator que tem consequências também é os pais adotivos se considerarem superiores aos pais biológicos, né? Então, a gente não importa o motivo que levou os pais biológicos a rejeitarem uma criança, né? Às vezes, de um encontro de num bar, assim, entre um homem e uma mulher, isso já foi o suficiente para que a vida venha, né? Para que a vida venha. Então, ou muitas vezes pais drogados que não conseguem cuidar dos filhos, então tem que dar esses filhos, ou perdem o direito de cuidar desses filhos, ou muitas vezes famílias com muitos filhos, né, que dão os pais. Então, pensem o tamanho do amor desses pais biológicos que eles têm que ter de abrir mão do seu filho para dar para alguém que eles sabem que essa pessoa vai ter mais condições de dar uma vida mais digna para essas crianças. Então, é muito amor também que esses pais biológicos têm que ter, né, para poder fazer isso, né? Então, quando os pais adotivos eles olham
para a criança e veem nela os pais biológicos, respeitam os pais biológicos e têm a consciência de que os pais biológicos vieram primeiro para essa criança e graças a eles que essa criança está aqui, essa adoção ela pode ser bem sucedida, né? Vejam do tamanho do amor que é necessário, de novo, a esses pais biológicos, né? E o respeito, se eles respeitam e entendem isso, os pais adotivos, isso pode dar certo, né? O crucial sempre é adotar com a intenção certa. Se secretamente esses pais se consideram superiores aos pais biológicos ou eles adotam por intenções de interesse próprio, muitas vezes essa criança, como eu falei, ela vai começar a detestar os pais adotivos, ela vai ficar revoltada contra eles. É a lei da hierarquia na constelação familiar, né, gente? Pais, crianças, né? Quem é que precisa aqui é a criança, né? Não é os pais. Agora, se os pais adotam porque eles precisam, aí essa lei já está... A ordem do amor já não está bem estabelecida para o amor fluir de uma certa forma. Então, quem tem que precisar é a criança. É a criança, as necessidades da criança, não as necessidades dos pais, né? Então, essa criança muitas vezes se revolta contra esses pais adotivos porque ela tem uma fidelidade aos pais biológicos, estando eles vivos ou não, conhecendo esses pais biológicos ou não. E aí muitas vezes o que acontece, esses pais adotivos olham para a criança e dizem assim, ai, coitadinha, ela é rejeitada desse jeito assim, porque ela veio daquela família lá, porque ela era daquele jeito. Então isso perpetua ainda mais o problema, né? Então é isso, gente. Eu aconselho você, se você tem muita vontade de ser pai ou de ser mãe, você quer muito isso para você e por condições naturais da vida isso não está sendo permitido para você, faça uma constelação familiar na sua cidade, vá atrás disso, né? Para você ter um pouco de esclarecimento, para você olhar para isso e talvez tender a entender um pouco melhor, né? E aceitar o seu destino, né? Eu trabalho com constelação familiar também individual, com bonecos e também em grupos, e eu também quero usar esse espaço aqui para convidar todos vocês a... Nós teremos aqui um workshop vivencial de constelação familiar em maio desse ano, aqui na Nova Zelândia, onde a gente vai estar trazendo a Simone Arrojo do Brasil. Então nós teremos um final de semana em Auckland, um final de semana em Christchurch e um final de semana em Queenstown. Um final de semana inteiro de constelação familiar, onde você vai poder olhar para essas questões, se autoconhecer melhor, se amar mais e, enfim, ter todos esses benefícios que é se conhecer, se amar e se entender melhor. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.